Olá, eu sou o Bruno Loturco, fundador da Gru Insights, uma empresa especializada em produção de conteúdo e eventos para a indústria da construção. Esse é o podcast da FEICOM. Estamos diretamente de dentro do pavilhão da feira, trazendo assuntos de importância estratégica para o negócio imobiliário, para empresas de construção. E um desses assuntos é a questão da viabilidade de empreendimentos, que conversa muito de perto com a questão da governança também. Para isso, para falar sobre esse tema, trouxemos um grande especialista, que é o Edson Araújo, CEO da Academia de Incorporações, professor da FGV, com ampla experiência no mercado imobiliário e que vai bater um papo com a gente sobre todos esses temas que são de interesse vital para qualquer negócio. Tudo bem, Edson? Obrigado, Bruno. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E vou falar do que eu tenho feito ultimamente. São 30 anos aí nesse mercado, né? Então tem muita experiência para contar aqui. Muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado a você. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Edson, antes da gente entrar no assunto um pouco mais técnico, contar um pouquinho sobre a Academia de Incorporações, o que é. A Academia, a minha empresa, né? Ela, além de trabalhar, é uma incorporadora, mas também a gente tem produtos de treinamento empresarial, treinamento na área de viabilidade econômica, mentorias também, e alguns produtos como planilha de viabilidade, enfim. Então, é uma empresa que fomenta o conhecimento imobiliário. Além de ser incorporadora, aproveita essa experiência também e passa esse conhecimento. Eu acho que o que mais falta hoje é conhecimento, né? É um meio muito interessante, muito bom, mas com muitas armadilhas. Então, a academia, com esse nome mesmo, a Academia de Incorporações, o objetivo é levar o conhecimento para outros incorporadores. Em sua maioria, pequenos e médios, mas eu tenho clientes grandes também. Então, que é um assunto muito sensível, né? Quando está falando de dinheiro, exposição de caixa. E qual que, para a gente começar a entrar nesse assunto então, né? Qual que é o grande ensinamento, ou pelo menos o primeiro passo para o pequeno e médio incorporador, ele começar a pensar de uma forma correta num estudo de viabilidade? Então, o que eu vejo, e eu tenho muitos clientes pequenos, assim, às vezes é falta de conhecimento, né? Porque a incorporação ele é um produto de ciclo muito longo. Então, eu falo com os meus alunos assim, a gente fazendo tudo certo, alguma coisa vai dar errado. Eles ficam, professor, mas como assim? Não, fazendo tudo certo, alguma coisa vai dar errado, né? Só para você ter uma ideia da definição de produto até o lançamento, são mais ou menos 250 atividades que você tem que coordenar, né? Então, acho que o maior erro é desconhecimento de todos os processos. Porque se a gente souber onde que a gente está pisando, se a gente souber ali o fase a fase, você incorre menos riscos e a chance de acertar é grande. Então, acho que, sinceramente, o que falta mais hoje é um conhecimento. E, se me permite, assim, tem muito empreendedor de palco, né, cara? Hoje tem muito empreendedor de palco, cara, assim, qualquer segmento, né? E no nosso não é diferente. Então, eu costumo falar com os meus alunos que a gente tem que seguir quem tem cicatrizes. Eu tenho muita cicatriz, já tomei muita porrada. E eu acho que informação tem bastante, conhecimento já não é tanto. E é um conhecimento que ele é, pelo menos, em duas frentes, né? Porque tem que ter o conhecimento dos aspectos financeiros, da viabilidade, mas também o incorporador, é claro que não é uma obrigatoriedade, mas seria interessante que ele ou conhecesse ou tivesse um parceiro muito conhecedor ali, muito bom de execução de obra, né? Sim, sim. É outro item também que eu fico assim, meio inconformado que a gente vê nas redes. O pessoal fala assim, qualquer um pode ser incorporador. Sim, pela lei, qualquer um pode ser incorporador. Um padeiro pode ser incorporador, um sorveteiro. Mas a questão não é essa. A questão é que uma incorporação imobiliária, o seu produto são apartamentos, casas, enfim. E 50% a gente chama de VGV, né, Valor Global de Venda, 50% é custo de obra. Então, como que eu vou montar um negócio sem entender nada de obra? Posso até não entender, mas eu tenho que ter um profissional que domine o custo de obra, porque 50% do seu VGV é isso. Se você errar qualquer coisa, um econômico, por exemplo, um produto econômico, 15% de margem. Então, se você errar um pouquinho no custo de obra, já era a sua margem. Então, você, sim, tem que entender de incorporação imobiliária e também entender de obra, né? Hoje em dia, métodos construtivos industrializados, steel frame, wood frame, parede concreta, enfim. Não é fazer o que a gente fazia há poucos anos atrás, que tudo mudou bastante, né? Então, uma composição de conhecimentos aí, né? É um mix. Eu costumo falar, até fazer uma analogia,
que o profissional de incorporação é como se fosse aquele cirurgião ali do Grey's Anatomy, né? Que no pronto atendimento. Ele tem que saber de tudo um pouco. Vai chegar algo ali e o cirurgião tem que saber de tudo um pouco. O profissional de incorporação, ele é diferente, por exemplo, de um calculista de estruturas. Ele tem que saber um pouco de orçamento, ele tem que saber de tributário, ele tem que saber de gestão, ele tem que saber de mercado, enfim, obra. Então, o profissional de incorporação imobiliária, ele é um profissional múltiplo. É quase um super-homem, uma super-mulher, porque realmente ele tem que ter noção de vários conhecimentos simultâneos para poder fazer o seu negócio virar um sucesso. E na sua visão é melhor um profissional que saiba um pouco de tudo ou que seja capaz de articular com outros profissionais ali e tenha um conhecimento técnico mais aprofundado? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que alguém que saiba articular é muito bom, mas tem que saber, no mínimo, sentar numa mesa e conversar com um contador e falar, poxa, eu não quero lucro presumido, eu quero RET. Por quê? Aí você vai explicar, entendeu? Você não precisa dominar a contabilidade, mas tem que sentar com o cara e saber as premissas mínimas, né? Então, essa formação é importante. E é importante ter um olhar voltado também para questões de, por exemplo, macroeconomia, geopolítica. Isso impacta muito a incorporação? Muito, né? Porque o nosso produto é um produto de ciclo muito longo, né? Então, você está negociando com o terrenista hoje para lançar um produto em 2, 3 anos, às vezes até mais, né? Então, e o Brasil é um país muito estável, né? Quase não tem alteração de nada, né? Então, a gente tem muitas surpresas no meio do caminho. Então, é importante a gente entender de macroeconomia, isso influi bastante, a política econômica influi bastante na política habitacional, e não só macro de Brasil, mas macro no mundo, né? Então, assim, o Brasil passa por uma situação hoje meio sui generis, assim. Tem entrado muito dinheiro no Brasil, e, enfim, aí já é uma outra aba, que senão a gente vai longe aí. Mas a economia do Brasil, hoje, ela é importante você saber para poder planejar sua incorporação. Mas eu fiquei curioso de entender qual seria, por exemplo, um risco que o incorporador está correndo de não prestar atenção nesse fluxo mesmo de entrada ou saída de capital. Então, exatamente isso. A entrada e saída do fluxo de capital, a questão dos juros. Os juros, por exemplo, a gente está hoje com juros aí, uma Selic a 14,75, ficou a 15 vários meses, né? O maior bem que alguém pode adquirir é o imóvel. Então, com certeza ele é financiado. Se é financiado, depende de juros. E juros altos esfriam a economia. Mas aí tem um porém, nós temos dois produtos bem diferentes. O que a gente chama de produto econômico, que no Brasil se enquadra ali no Minha Casa Minha Vida, até no faixa 4. E tem o que a gente chama de MAP, médio e alto padrão. O médio e alto padrão é muito impactado pelos juros. O econômico, por incrível que pareça, não, porque você já tem as regras ali da Caixa Econômica, que tem gatilhos de teto que não interferem tanto, né, na economia. Então, assim, com relação a macro, se você trabalha no médio e alto padrão, você sabe, poxa, se essa economia não virar, por exemplo, a classe média quase morreu nos últimos anos. A gente vendia muito no econômico, muito no AAA, e o médio ficou ali meio desassistido, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Perfeito, porque senão você pode cair em riscos como, por exemplo, exposição de caixa muito elevada? Sim. Aí a exposição de caixa, na minha opinião, é a maior armadilha de qualquer incorporador. Para falar a verdade, não só incorporador, qualquer negócio, né? Como sou professor de viabilidade, mas na incorporação imobiliária, para mim, o maior erro do incorporador é desconsiderar fluxo de caixa, exposição de capital. Porque você pega uma planilha, enfim, faz uma análise, pode ter um lucro interessante, pode ter uma TIR legal, o mercado em determinado micro-região pode estar aquecido, mas o incorporador esquece, eu faço sempre assim, como se fosse uma barriga, né? Quando você faz um gráfico de tempo versus capital, você tem um tempo que você tem que colocar dinheiro. E se esse dinheiro for descasado com a receita, você tem que cobrir de alguma forma. Há como cobrir? Claro que há. Independente de capital próprio, capital de terceiros, tem N ferramentas que a gente tem acesso hoje. Mas se o incorporador não souber disso, aí é um erro grave. Conheço pessoas próximas a mim que trabalharam anos em incorporadora como funcionário, montaram o negócio e faliram. Simplesmente faliram. Tinham um bom produto, tinham um produto legal, mas não cuidaram da exposição de capital. Então, fluxo de caixa, de todos os erros, se a gente pudesse ranquear, eu diria que é o maior. O não cuidar desse fluxo de caixa, dessa exposição de capital. E é justamente quando o fluxo, né, quando há uma exposição muito grande de caixa, que pode haver uma oscilação econômica, que aí
um dinheiro que estava previsto para entrar, ele acaba não entrando e é uma tempestade perfeita, né? Então, às vezes, você está ali contando com um limite, esse limite passa, aí tem uma condição econômica externa que sempre acontece, a gente não sabe, não é se vai acontecer, a dúvida é quando vai acontecer, né? Como houve recentemente a pandemia, né? A pandemia foi um caos. E a pandemia foi um caos no segmento econômico, porque os contratos com a Caixa Econômica não tinham reajuste. A gente teve, para você ter uma ideia, no período de 1 ano e meio, entre 2021 e meados de 2022, 48% de inflação nos insumos da construção civil. Para um produto que tem 15% de margem. Ou seja, consumiu a margem e muito mais. Né? É. Então, assim, a gente tem que estar atento para saber aonde que a gente está pisando. Né? Boa. Um ponto importante é que a gente vê no mercado em geral que tem uma certa aversão ou uma certa diminuição da importância dos dados, do uso dos dados. Os incorporadores, o construtor, o empresário de um modo geral acaba indo muito pelo feeling e não investe em dados. Qual que é o tipo de problema que isso pode causar? Então, é um ponto muito bom, Bruno. Eu não sei por qual motivo o incorporador, a cultura brasileira do incorporador não trabalha muito com dados. O pessoal trabalha no feeling, na orelha, né? Enfim, há tantos anos eu faço isso. O problema é que o mercado mudou e vem mudando drasticamente em todos os aspectos. O tamanho das famílias, o número de filhos, enfim, a cultura, a geração Z, ela vem forte aí, bem diferente dos millennials. Então, assim, a gente tem que buscar dados. Primeiro, para saber a demanda do local que você vai lançar. Tem um número que a gente chama de absorção de mercado. E você, buscando essa pesquisa, você vai saber o tamanho do mercado, que é um ponto. Daí você saber se o seu produto está adequado a essa demanda, aí uma outra pesquisa, que é a qualitativa. E eu não sei porque o incorporador médio, o pequeno e o médio não tem esse hábito. E pode cometer erros crassos, né? Então, assim, por incrível que pareça, incorporação é um produto de ciclo longo, né? Produtos que nós lançamos há 10 anos atrás não tem nada a ver com o produto que eu estou lançando hoje. E o incorporador que está lançando porque lançou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ele vai lançar e vai ficar encalhado. Então, os produtos estão menores, estão compactos, óbvio, por uma questão de preço, por uma questão de família. As famílias têm diminuído, o brasileiro está envelhecendo. A questão dos pets, por exemplo. Hoje a gente tem, em média, 3 pets para cada criança no Brasil. Então, e 60% da população brasileira tem pets. Aí você vai lançar um produto que não leva em consideração isso, entendeu? A questão do bem-estar, do wellness, a geração Z, ela vem totalmente diferente. É uma geração que não está na balada, que preza pela saúde, pelo wellness, pela convivência. E aí, seus espaços estão preparados para isso? Né? Então, assim, eu vejo que o incorporador... E outra coisa, é um investimento pequeno. Existem 2 tipos de pesquisa que você vai investir aí talvez 3, 4 mil reais, numa pesquisa mais compacta, que vai te dar absorção. E você tem a pesquisa quali, que é mais cara, vai ser 30 mil reais talvez. Mas o que é 30 mil para um empreendimento de VGV de 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais? E eu estou falando de VGVs pequenos, né? Porque se você pega em médias incorporadoras, eles têm VGV de 70, 80, 100 milhões de reais. Né? Então, é algo assim crucial, eu bato muito nessa tecla. A gente quer investir no projeto arquitetônico, está tudo bem, no estrutural, está tudo certo. Mas esquece do principal, né? Brifar o seu produto. Qual é o produto que eu tenho que colocar aqui nessa região? E o pensamento voltado para dados, assim, ele não conversaria bem com uma política, uma governança bem sólida? Alguns incorporadores vão falar assim, o que é governança? Né? Então você tem que ter assim, uma estrutura muito bem definida da empresa, missão, visão, valores, e dentro disso processos, né? A gente fala, por exemplo, hoje muito de IA, né? Ok, IA já é o futuro, né? Eu tenho feito uma pós-graduação em inteligência artificial, mas como é que você vai falar de IA se não tem nem processo numa empresa? Você consegue pegar a inteligência artificial e modular os processos, né? E você não tem processo porque você não tem governança. Então, assim, a questão de realmente você buscar dados tem muito a ver com a estrutura da sua empresa. Se ela está pensando para frente, se ela tem processos bem definidos, valores bem definidos, né? É tudo muito integrado. Né? Ou seja, uma empresa que ela está, vamos dizer assim, bagunçada porque não tem um pensamento voltado a dados, ela possivelmente também não vai estar muito preocupada com questão de governança. Né? E vai descobrir da pior forma possível. Vai lançar, vai ter estoque, vai ter que fazer saldão, e aí pode ser tarde, né?
Eu tenho, assim, um sentimento muito forte para mim, de um propósito que eu tenho, de poder ajudar incorporadores, principalmente os pequenos e médios, alguns grandes também, para mitigar risco, para evitar essa situação. Porque, às vezes, alguém me procura e fala, Edson, você quer... Estou pensando em pegar uma mentoria sua, deixa eu aprovar o projeto. Eu falei, não. A hora que aprovou o projeto, já não tem muito o que fazer. A gente tem que conversar antes, desde a negociação com o terrenista, o briefing do produto, antes de aprovar o projeto, que aí já definiu o produto, né? Ver as pesquisas de mercado antes. Eu mesmo tenho um produto no interior de Minas, que a gente já tinha um briefing, contratamos uma pesquisa e a gente mudou o produto agora. Foi tema de uma reunião essa semana. A gente falou, não, vamos mudar porque não está muito bem adequado. E olha com a experiência que eu tenho. Então, imagine quem não tem. E na prática, Edson, como é que é essa pesquisa? Qualitativa é sair falando com as pessoas? A qualitativa é rua. Então, a gente define uma série de parâmetros que o pessoal vai levar, vai para a rua, faz a pesquisa e aí eles vão te dar ali, um tamanho do mercado, vão te dar uma precificação, onde você deve se localizar, o que o cliente quer. Então, a pesquisa é bem legal que eles fazem. A gente lista assim, vários itens que você incorporador, acha importante para o consumidor, e ele fala se ele quer esse produto e se ele pagaria mais por isso. Essa segunda pergunta é fantástica. Porque você pode virar num produto econômico e falar, você quer no banheiro um mármore de champanhe veiado? Ah, claro. Você pagaria 20 mil reais a mais por isso? Não, nem gosto tanto. Eu prefiro uma cerâmica boa, né? Então, assim... E quando eu participei de uma pesquisa dessa semana passada, de um cliente meu aí, e a gente teve algumas surpresas interessantes nessa pesquisa qualitativa, né? Não só a questão de preço posicional, mas a questão do que esse cliente quer. Como é um cliente muito dinâmico e muito regional também. Isso é muito legal. Isso até lá na época que eu trabalhei 15 anos na Direcional, eu vi isso, né? Era uma empresa regional que foi para o Brasil inteiro. E uma coisa que a gente aprendeu era respeitar a cultura local. Hoje, com as empresas que eu acompanho, eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, no Pará, Minas, São Paulo. A questão da pesquisa é importante por conta da regionalidade. Os clientes são muito diferentes. O que é importante para nós aqui em São Paulo, em Belém já não é tanto, em Minas também não. Então, a pesquisa Qualia, ela te faz isso, ela te mostra, né? Por exemplo, São Paulo. A gente fala em São Paulo, pensa em trabalho, pensa em coworking, né? Nessa pesquisa que a gente fez lá, foi o último da lista. É mesmo? Num produto econômico. Sim. Então, a gente tem que começar a pôr esses dados na mesa e definir o produto ideal, né? E não ter medo de olhar para os dados. Né? Muito bom. Para um incorporador, então, ou alguém que está querendo entrar no ramo de incorporação, ou que já está atuando, mas sente que dá algumas cabeçadas aí, o que o senhor recomendaria ali de primeiros passos para começar a planejar direito, começar a seguir uma cartilha mais adequada? Então, primeiro é o planejamento, né? A gente tem que planejar, tem que ter o conhecimento. É o que é mais fácil, divulgar o conhecimento, né? Buscar dados e estruturar a sua empresa. Você não tem que ter grandes estruturas. Eu, durante muito tempo na empresa, eu tinha uma empresa que eu vendi, né, há 2 anos atrás, vendi para um grupo paulista aqui. Eu cheguei a fazer, 500 apartamentos simultâneos com 5 funcionários. Eram 3 em Belo Horizonte e 2 em Pouso Alegre, que é a minha cidade. Então, não é... O pessoal às vezes fala, o empreendimento é muito grande. A questão não é o tamanho. O trabalho que dá para eu fazer 2 casas geminadas, geminadas, né? Tem gente que fala germinada, que a casa germina, não, é geminada. Né? Infelizmente. Vamos deixar quieto, né? Mas, enfim, o trabalho que dá para fazer 2 casas, você faz 20 apartamentos ou faz 200. Quando eu falo isso, o pessoal fala, não, mas professor, você está doido. Não, o trabalho é o mesmo, porque o checklist é o mesmo. Então, se você vai começar, comece estruturado, tenha conhecimento, saiba exatamente, tem um EAP ali, uma estrutura analista de projeto, quais são as atividades que você vai desenvolver, e você disse no início, procure as pessoas certas. Você pode até não dominar tudo, mas tem que buscar o máximo de conhecimento e colocar pessoas certas que podem ser parceiros. Se você é uma empresa inicial, você não precisa ter estruturas. Essa é uma definição de se você terceiriza ou não, né? Se você tem pouco volume, você terceiriza. Se você tem muitos volumes, você traz para dentro. Então você pode ser um cara pequeno, que pode fazer grandes negócios, inclusive na área de funding, né? Você pode buscar capital. Hoje tem uma gama enorme. Por exemplo, eu tenho 4 empreendimentos que eu não coloco um centavo. Com uma inteligência de estruturação de incorporação. Então, se o cara quer começar, ele pode começar pequeno ou começar grande. O trabalho é o mesmo. A diferença vai ser seu lucro, mas ele tem que ter conhecimento. Tem que saber o caminho das pedras ali para poder ter sucesso. E com um planejamento meio adequado, ele consegue, inclusive, se alavancar com o dinheiro dos outros. É o melhor, né? É o melhor. É o melhor.
Eu até participei de uma palestra que hoje cedo, eu mostrei esses números, né? Então, você pode multiplicar... Olha, só usando, por exemplo, o que a gente chama de GERIC da Caixa, que é a gestão de risco de crédito, o que você fatura um ano, você pode multiplicar por 6 no ano seguinte. Imagina uma empresa crescer 600%. Usando essa ferramenta, você consegue. Existem outras ferramentas de crédito também, né? No Capital Ponte, crédito de entrada, enfim, tem vários capital que pode te alavancar. A questão é saber o que você está fazendo, não é pegar dinheiro por pegar, né? Então, o conhecimento vem primeiro e aí você usa as ferramentas disponíveis. Mas, assim, no Brasil hoje, eu falo assim, o mercado imobiliário é um oceano azul. E digo mais, eu particularmente, que eu morei minha vida inteira em Belo Horizonte, hoje eu moro numa cidade chamada Pouso Alegre, viu, gente? Pouso Alegre existe, é no sul de Minas. E o interior do Brasil é um oceano azul para os incorporadores. Porque a demanda existe tanto nas capitais quanto no interior, mas no interior a concorrência é muito menor. Empresas que estão focadas, que sabem fazer o negócio, quando vão para o interior, não dão conta de atender o mercado. E muito se fala sobre, cidade específica, tem uma empresa regional lá que já dominou tudo. Mas com uma boa pesquisa de mercado dá para furar essa casca, não é? Dá porque você tem tanto a oferta, pode ter uma empresa que já esteja ali no mercado, mas a demanda, né? Por isso que os dados são importantes. A gente não pode por si só afirmar, não, tem espaço. Não sei se tem espaço. Vamos levantar os dados e a gente vai ver o que tem de espaço disponível, né? Mas geralmente nossa área ela é muito distribuída, assim, né? Você não tem um mega fornecedor, incorporador, né? Tem grandes players no mercado, mas eles não dão conta de, esse aqui dominou o mercado. Não é uma característica do nosso segmento. Então tem espaço para muita gente aí. Com muito estudo e um planejamento bem acertado. Um planejamento bem acertado. Tem que fazer o que eu falo que é o para casa, né? Volta a falar a frase que eu falei no início. A gente fazendo tudo certo, alguma coisa vai dar errado. Mas se você começa a fazer muitas coisas erradas, aí o risco é grande. E eu fico assim, preocupado com esse tipo de incorporador. Eu gosto de participar aqui, participar em palestras, falo isso na FGV. É importante distribuir o conhecimento, porque é muito triste, né? Igual o caso que eu falei, um cara trabalhou anos numa empresa, tinha uma renda legal e tal, ele bastou 6 meses, um ano e ele faliu. Então é importante, é um excelente negócio, mas tem que saber fazer. Muito bom, Edson, agradeço o papo. Espero que abra os olhos aí de muitos incorporadores para que invistam mais em planejamento e em dados, uso de dados. Beleza, Bruno. Eu que agradeço aí a oportunidade de divulgar, né? Divulgar conhecimento é importante.